Hoje a gente vai falar sobre precificação, mas não como que se deve precificar, não a matemática pura, tá? Eu quero tirar as dúvidas de vocês que eu recebo muito relacionada ao tema de Ana, é melhor precificar por fatia, por quilo, por tamanho, por unidade? Quais são as formas de precificar? Então vamos lá, gente. Formas de precificar. O que eu recebo muito de vocês? Perguntas, sempre falando assim, Ana, é melhor eu cobrar por fatia? É melhor eu cobrar por tamanho? É melhor eu cobrar por quilo? Qual que é o correto? Dependendo da região, dependendo da confeiteira, você encontra pessoas que vai cobrar por quilo, né? Tem gente que vai cobrar por tamanho diário, tem gente que vai cobrar pela quantidade de fatias que serve o bolo. Tem gente que vai cobrar pelo tamanho, né, que é pelo aro, mas nem fala de tamanho, fala de unidade, a pessoa não quer saber o tamanho, ela vê lá, eu vendo um bolo é isso, pode ser brigadeiro. Tem gente que quer vender o brigadeiro unitário, no centro ela não dá desconto. Então, assim, isso tudo são estratégias. E vocês querem saber qual que é o certo e qual que é o errado. E eu sinto informar que eu vou decepcionar vocês, porque não existe certo e nem existe errado. Tá? Quer dizer, existe errado, mas não existe o certo. O errado é quando você precifica errado, não a forma que você vai precificar. Deixa eu tentar me explicar de novo. Se você decidiu que na tua empresa você vai cobrar por tamanho, mas você está precificando corretamente, o que é o precificar? É somar os custos, né? Vocês já sabem decorado. Quer dizer, deixa eu parar com essa mania de falar que vocês já sabem, porque tem muita gente nova aqui. Então, vamos lá. Quais são os componentes de um custo, né? Primeira coisa, matéria-prima, os ingredientes. A segunda coisa, embalagem, tá? Ninguém vai vender um produto sem embalagem. Então, segunda coisa, embalagem. A não ser que o teu cliente vai te dar o prato do bolo e você vai fazer no prato do bolo dele. Mas, se não, o mínimo de embalagem tem. Então, ingredientes, que é a matéria-prima, embalagem, mão de obra, tá? Então, muitas de vocês se assustam quando vão fazer a precificação do produto, principalmente minhas alunas que aprendem no curso, né, o módulo de precificação e aprende como precificar corretamente e quando coloca a mão de obra, descobre que estava trabalhando de graça, tá? E aí vem o desespero, Ana, pelo amor de Deus, como que eu repasso o custo agora para o cliente? Repassando, vamos rever a estratégia. Tem jeito? Tem jeito, tá? Então, mão de obra. E, por último, os custos indiretos. Que o que é isso? Água, energia, gás, tudo que você gasta indiretamente na tua produção e que você não consegue medir ali exatamente. Ah, esse bolo aqui eu gastei R$1,50. Não. Tem a forma de você calcular isso e, como eu ensino vocês sempre, é através de um percentual. Um percentual linkado ao quê? Ao tempo, aos recursos que foram utilizados. Então, se é um produto que vai usar muita energia, usar muita batedeira, usar muita água para limpar, porque eu uso... Então, assim, ele vai ter um percentual maior. Se é um produto tipo doce de leite ninho, que você só mistura, mexeu e enrolou, que não usa energia, não usa gás, só usa água, o percentual é menor. Então, tem toda uma metodologia por trás para isso. É a metodologia correta? 25%, 30%? Não. Cada pessoa ensina de uma forma. Eu tenho a minha metodologia, a média é 25%, mas tem as variações de acordo com isso que eu expliquei para vocês, tá? Então, se você sabe fazer o cálculo, a matemática da precificação, somar esses custos, colocar o teu markup, que é o teu percentual de lucro, e chegar no teu preço, a forma que você vai passar isso daí para o teu cliente, se é por tamanho, se é por quilo, se é por unidade, se é por fatia, isso daí não vai impactar no teu resultado, na tua precificação. Ele vai impactar, sim, na tua estratégia de atrair cliente. Por quê? Porque tem cliente que não gosta de comprar por tamanho, ele quer comprar por quilo, tá? Tem público, não é nem cliente, é o público, né? Tem público que prefere comprar por tamanho, que não quer por quilo, porque a gente fala assim, eu quero um bolo de 1 quilo. Quando chega lá, é um bolo de um aro de 13 centímetros. A pessoa se decepciona. Então, quando ele vê o tamanho, ele identifica melhor. Então, isso daí vai depender da tua estratégia, tá? E aí, quando a gente fala de estratégia de preço, a gente vai, novamente, além da precificação matemática pura, da precificação de custo mais percentual de lucro igual a preço. A gente vai além. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com competitividade. Não adianta nada eu ter um custo de R$10
colocar 100% de lucro, que é o que todo mundo tem em mente, se eu não estou ganhando 100%, eu estou errado. Não existe, tá? Então, tira essa crença limitante da tua cabeça que existe percentual de lucro padrão para confeitaria. Não existe, tá? O que existe é você ser competitivo e você não ser competitivo. Quer um bom exemplo disso? Restaurante de quilo, tá? Então, você vai em restaurante de quilo, tô aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, você paga aqui, eu nem tenho ideia de quanto eu pago, mas acho que pago uns R$50, 55 no quilo. Quando eu tô lá na Berrine, lá na Zona Sul, no escritório da empresa que eu trabalho, e eu vou num quilo lá, o quilo passa para R$70. E a qualidade é a mesma. Só que, por estar numa região diferenciada, numa região mais cara, por ter um público que paga mais, ele consegue ter um percentual de lucro maior, tá? Consegue sim, então ele consegue lá ter um percentual de lucro maior e ser competitivo. Se esse mesmo restaurante aqui que eu almoço, aqui da Zona Leste, quisesse se basear e falar assim, mas um amigo meu que tem um restaurante na Berrine tem 70% de lucro, eu vou botar 70% também. Sem olhar a região, sem entender o público-alvo dele, ele não seria competitivo e ele não atrairia cliente. Então, a gente tem que se preocupar muito na estratégia de eu estou sendo competitivo, porque se você não está sendo competitivo, você não vai atrair clientes. E vem aí a outra grande questão de vocês, né? Eu fiz uma pesquisa, nas respostas das pesquisas, o maior problema que as pessoas estão apontando é atrair cliente. E a gente acha que o atrair cliente está só ligado à divulgação. Eu não sei divulgar, meu Instagram não é bom, eu não tenho Instagram engajado. E não, tá? O atrair cliente pode estar muito, muito conectado, muito ligado à tua precificação, à tua estratégia de preço. E essa questão de você cobrar por fatia, ou cobrar por quilo, ou cobrar por tamanho, ou cobrar pelo que seja, ela pode impactar também, porque se você não entendeu que o teu público, ele quer comprar vendo o tamanho do bolo e não o quilo, e você está vendendo o que ele não quer, ele não vai comprar de você, tá? Eu sou uma pessoa que eu prefiro comprar por tamanho. Por quê? Porque nem sempre o tamanho vai corresponder ao quilo. Eu vou ter a expectativa e realidade, sabe? Esses memes que a gente vê muito na internet de expectativa e realidade. Então, você pediu um bolo, você imaginou que era um bolo grande, quando você veio era pequeno. Você leva até para pesar, vai lá, pesa e realmente tira o peso que você pediu. Por quê? Porque o recheio, a massa, a cobertura, tudo isso impacta, né? Então, se eu faço um bolo com um recheio de mousse, uma cobertura de chantilly e uma massa chiffon, é um bolo leve. Ele, em teoria, na prática também, né? Ele vai ser um bolo, ele tende a ser um bolo de um diâmetro maior. Agora, se você for molhado, com recheio de ganache, cobertura de ganache, aí ele vai ser um bolo menor. Os dois vão ter o mesmo peso. Mas quando a gente olha, serão bolos totalmente diferentes de tamanho. E é aquela história, o que pesa mais, né? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão. Os dois pesam 1 quilo. Agora, quando você olha, para ter 1 quilo de algodão, você precisa de um chumaço de algodão. Para ter 1 quilo de chumbo, talvez você precise isso aqui. De chumbo vai te dar 1 quilo. Então, a mesma coisa é bolo, é doce, é sobremesa. Então, se você não entende qual que é a melhor estratégia para o teu cliente, o que é que o teu cliente quer, o que ele está pedindo, pode ser que você não atraia cliente, tá? Simplesmente porque você está com a estratégia errada. E não quer dizer que, eu faço por quilo porque é o correto. Não. Você tem que fazer o que é correto para a linha de raciocínio da tua estratégia. Então, se você está numa região que o teu cliente, que o teu público quer daquela forma, que você está fazendo o oposto, aí sim você vai ter problema. Quando a gente fala de formas de precificar, a precificação, a matemática em si, ela é igual para tudo, né? É a soma dos custos mais o markup, você chega em preço. Agora, quando a gente fala de estratégias de precificação, aí sim a gente tem uma variação que ela vai estar certa ou errada de acordo com o que o teu público quer, mas não é um certo e errado absoluto, né? O absoluto a gente está lá na precificação. Então, muito cuidado com isso. Tira essa crença limitante da sua cabeça de que fulana cobra por fatia. É errado cobrar por fatia. Ou minha amiga cobra por quilo, é errado cobrar por quilo. Errado é você não somar os 4 componentes do custo, colocar o percentual de lucro e chegar no preço. Isso é errado. Agora, as estratégias, cada empresa, cada região,
cada segmento da confeitaria, porque a confeitaria a gente tem vários segmentos, né? Então a gente tem, tô falando muito de bolo, mas tem muita gente aqui que trabalha com brigadeiro, né? E aí tem gente que fala assim, o meu preço é unitário, não tenho estratégia de preço para cobrar por cento, não tem redução, é unitário. Ok, se você consegue isso está atraindo cliente para você, está funcionando, continua. Se não, você pode estar errando na tua estratégia. Então, não é errar na precificação, é errar na estratégia, tá? E aí a gente tem algumas outras questões que envolvem essa parte de estratégia, de precificação, que eu também quero trazer aqui para vocês hoje. E a primeira delas é, e a decoração, Ana? Como que eu coloco a decoração no custo? Eu cobro a parte? Como que eu faço? Gente, eu sempre recomendo que a decoração entre no teu custo se você tiver um produto padrão. Então, vamos lá. Eu tenho alunas que vendem bolo, né? Ninguém vai fazer um bolo. Quem vende bolo decorado, ninguém vai fazer um bolo decorado sem decoração. Então, você já tem que incluir a decoração no teu custo. Onde que o trabalho da decoração vai entrar? Na mão de obra. Então, se você vai fazer um bolo, um naked cake, para você montar ele vai te levar, sei lá, 20 minutos. Para você fazer um bolo coberto com buttercream, com trabalho de bico, com outras coisas, ele vai te demorar, que talvez 1 hora. Então, quando você fala que vai cobrar mais pela decoração do bolo, você pode estar cobrando isso em duplicidade, porque se você fez a precificação correta, você já está cobrando na mão de obra. Então, muito cuidado com isso. Agora, decoração a parte que não é trabalho, que é, por exemplo, a gente conta que essas flores são a mais verdadeira possível. Então, você vai colocar flores em cima do teu bolo. Aí sim faz sentido você cobrar a parte, tá? Então, você pode cobrar para o teu cliente, falar para ele, olha, o bolo é assim e o que você quer de flores? Ah, eu quero orquídea. Não, orquídea é tanto. Então, você vai lá e adiciona. Eu sempre recomendo para adicionar também um percentual de lucro em cima das flores. Por quê? Porque você vai ter que se deslocar da sua casa, você vai ter que sair para comprar. Então, se as flores custou R$10, você não vai cobrar 10. Você já vai colocar aí também o teu custo de deslocamento, o teu custo de tempo para ir comprar essas flores. Então, provavelmente você vai cobrar 12, 13. Você não vai cobrar exatamente o teu custo com as flores. Você vai cobrar o custo com o serviço das flores. Então, muito cuidado com isso, porque é aí que vocês perdem dinheiro por bobeira. Embalagem. Ana, eu posso colocar percentual de lucro em embalagem? Deve, tá? Quando a gente olha a indústria, então a gente olha uma Danone, a gente olha uma Coca-Cola, a gente olha toda e qualquer indústria de bem de consumo, elas funcionam dessa forma. Elas somam esses 4 componentes, ingredientes, embalagem, mão de obra e custos indiretos, e colocam o percentual de lucro em cima do somatório desses 4 itens. Então, se a embalagem está lá dentro, Ana, mas a embalagem não fui eu que produzi. E daí? Você acha que a Coca-Cola ela que produziu a embalagem? Você acha que a Danone ela que produziu? Não. Ela comprou. Só que para ela comprar, ela tem uma equipe que tem que ir atrás, que tem que fazer cotação, que tem que escolher o melhor produto, fazer teste. Então, você tem que sim colocar dentro do teu custo para, com isso, incluir o percentual de lucro. Então, se você cobra a embalagem por fora sem colocar lucro, você também está perdendo dinheiro por bobeira. E aí você fica só naquela história de, nossa, eu trabalho para pagar a conta, chega o final do mês e não tem dinheiro sobrando. Por quê? Porque você está fazendo a tua conta errada. Aí entra na matemática, aí já não é mais estratégia de preço, é a tua matemática que está errada. Você está deixando componentes de fora, tá? Outra grande dúvida é, coloco lucro sobre a minha mão de obra? Sim, tá? A mão de obra entra no componente de custo. Então, você colocou lá a tua mão de obra, você tem que colocar o lucro, sim. Então, soma os 4 dentro da mão de obra. E aí, um dos grandes erros, são 2 grandes erros, né? Tem gente que cobra a mão de obra só para fazer o bolo, a massa e o recheio, e esquece que tem decoração, né? E aí esquece que tem que montar o bolo, esquece que tem que enrolar o brigadeiro, então põe a mão de obra só para fazer o produto em si, então não coloca para enrolar, não coloca para embalar, não coloca para concluir o produto final, né? Então isso é um grande erro. O segundo grande erro é o contrário. O bolo está no forno, e aí você está contando a mão de obra do bolo no forno, só que enquanto o bolo está no forno, você pode fazer outro bolo. Então você pode estar fazendo outra coisa, você não vai ficar plantada
na frente do forno, vendo se ele está crescendo, não. Bolo no forno, você não conta. Brigadeiro na panela que está mexendo, a mexedeira lá sozinha, você não conta. Você vai contar o que realmente você está gastando a tua energia naquilo. Então, se tem alguma produção que ela está lá acontecendo, mas você está trabalhando em outra, você não conta. Então, vamos lá. Panela de mexer brigadeiro, forno, dependendo do que é, né? Por exemplo, pão. Tem gente que quer contar o tempo de descanso da massa. Não conta, tá? Então, não é do tempo que você começou a fazer o produto até o tempo que ele ficou pronto. Não é isso. É o tempo que você gastou colocando o teu trabalho, energia, né, para aquele produto acontecer, tá? Então, tem os dois grandes lados da mão de obra. Tem o lado que as pessoas não colocam a mão de obra para montagem, então deixa de cobrar. E tem os lugares que as pessoas cobram demais, aí se assusta e fala assim, nossa, o meu custo de mão de obra é muito alto. Mas por quê? Porque você botou custo que não existia. Então, cuidado com esses dois fatores.